Fala galera, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todo mundo que está chegando. Pessoal, se alguém puder dar um retorno para mim aí do som, saber se está saindo ok, se o som está saindo legal, está dando para entender. Dá um toquezinho aí pra gente. Já já estamos recebendo aqui o nosso convidado. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha, Adri. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo retorno em relação ao som. Muito bem, galera. Vamos chegando aí, todo mundo. Já vamos começar aqui o nosso 7º episódio do nosso podcast. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando aí, galera. Pessoal, antes da gente começar então, aqueles recadinhos de sempre, que é importante que vocês saibam. Boa noite aí, todo mundo está chegando. Muito bem. Primeiro recado que nós temos aí para hoje é que estamos disponíveis em outras plataformas também, além aqui da live ao vivo no Instagram, que vocês podem acompanhar conforme os anunciados que nós vamos colocando. Nós também estamos no Spotify e no YouTube. Todos os episódios já estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Vocês podem procurar lá Papo Faixa Preta e vão poder estar assistindo. Todos os outros 6 episódios que já tivemos. E o 7º episódio, que é o episódio de hoje com o mestre Claudinei Borracha, já está aqui nos aguardando, estará disponível também nos próximos dias em todas as plataformas. Então, quem puder dar aquela força, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, procura a gente lá no Spotify, segue a gente também na hora de fazer o cardio, coloca o fone e vai ouvindo aí um conteúdo de qualidade sobre artes marciais. Temos judô, jiu-jitsu, karatê, tem bastante coisa lá para vocês e vai ter muito mais ainda. Segundo recado que temos é agradecer ao nosso apoiador oficial, a Academia CTI, que é a mais tradicional academia de artes marciais de Indaiatuba, está sempre nos apoiando, acreditando aí no nosso projeto, abriu as portas. Então, se você procura fazer arte marcial, quer cuidar da sua saúde, quer ver como que é a rotina de um atleta, procura lá o pessoal da Academia CTI. Você vai encontrar judô, jiu-jitsu, capoeira, muay thai, musculação, personal trainer. Tem para todos os gostos lá e para quem quer conhecer arte marcial e também cuidar da sua saúde. Dados os recados, vamos aqui chamar o nosso convidado. Vamos chegando aí. Bem. É isso aí, estamos ao vivo. Fala, mestre. Opa, mestre, tá mudo. Não estou conseguindo ouvi-lo. Dá um retorno aí, galera, se vocês estão conseguindo ouvir, se é só comigo. E agora? Opa, eu acho que agora foi. Faz ele aberto mesmo. Pode tirar o fone. Pode tirar o fone. Faz com ele aberto mesmo. Bom, vamos tentar aberto, vai. Não, tá tranquilo. Deu pra ouvir bem agora. Dá, tranquilo. Mestre, ele tá me ouvindo bem também aí? Agora tô ouvindo melhor. Maravilha. Então, oficialmente, está aberto aí o nosso 7º episódio com o mestre Claudinei Borracha. Mestre, seja bem-vindo. Antes de mais nada, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast para fazer a nossa live. Foi uma pessoa muito pedida aí, sempre que eu abria as caixinhas de pergunta, o pessoal pedia muito para conhecer sobre você. A gente fica muito feliz de você ter aceito. Enfim, se for colocar todos os elogios que a gente tem aqui para você, a gente vai passar a live inteira falando, né? Eu sempre prometo que eu não vou me estender muito e acabo me estendendo, né? Então, vou deixar as honras para você. Se apresenta aí para o pessoal, fala para a gente quem é Claudinei Borracha, enquanto a galera vai entrando, para conhecer um pouquinho de você. E a gente vai bater um papo aí sobre artes marciais, sobre jiu-jitsu, sobre a Academia CTI também. Bastante coisa aí para a gente falar, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Se apresenta aí para a turma, mestre, a palavra é sua. Bom, boa noite. Meu nome é Claudinei. O Borracha veio para quando eu iniciei lá atrás do jiu-jitsu, e aí o pessoal começou a me chamar de Borracha por causa do outro trabalho meu, e acabou que ficou
ficou Borracha. Na separação ficou Borracha para a luta e aí Claudinei para o outro serviço. Sendo que ficou Claudinei Borracha, Inverteu. na academia ou na luta em geral, é sempre o pessoal me conhece pelo Borracha mesmo. Então, Borracha, eu aderi esse apelido na luta de jiu-jitsu. E eu comecei aí a parte da arte marcial em geral, eu comecei lá atrás, com 14, 15 anos na época, fazendo outras artes, iniciei até mesmo no karatê com o Gerson Tarício lá atrás, mas eu não fui muito longe, né? E depois, passando por outras, eu vim aí seguir mesmo o jiu-jitsu. Depois, quando eu comecei o jiu-jitsu, nunca mais parei e nem faltei, que é o que eu digo pra galera, né? E o pessoal de antigamente me começou a chamar, na verdade, Zé Borracha. Depois, não sei onde tiraram o Zé, e depois foram pro Borracha, ficou só Borracha. Maravilha, mestre. Então acabou que se inverteram as coisas, né? Acabou que o apelido e o nome tiveram papéis inversos nessa história, né? Uma curiosidade legal aí. O Borracha da borracharia veio para o jiu-jitsu e o Claudinei do jiu-jitsu foi para a borracharia, né? Na verdade, demorou bastante tempo o pessoal a começar a fazer uma ligação com as duas coisas. Muita gente me conhecia da oficina, da borracharia, tudo, e também me conhecia da academia, mas não fazia ligação dos dois negócios ou dos dois serviços, vamos dizer assim. Há um determinado tempo que começou a fazer essa ligação maior. Mas por muito tempo o pessoal da borracharia não sabia de luta e o pessoal da academia também não sabia da borracharia. Depois foi fazendo a ligação e hoje em dia, sim, hoje em dia o pessoal conhece bem essa parte aí da ligação dos dois. Hoje chega o pessoal lá no serviço e fala, olha, é da academia ou luta, ou trabalha com luta. Então começou essa ligação com o passar do tempo aí. E quando chega lá na borracharia não tem nenhuma banner, alguma coisa assim para o pessoal já bater o olho e se lembrar ou não? Tem alguma coisa lá da academia? Tem pequeno banner lá. Na academia também hoje a gente tem placas internas da borracharia, porque a gente trabalha não só com borracharia, mas trabalha lá com suspensão, né, vendas e etc, de pneu, essa coisa toda. Então eu coloquei banner interno na academia e lá também. Sendo que também a gente tem a mania de estar usando sempre camiseta de luta, até por uma questão de facilidade. O pessoal falou, você usa só camiseta de luta porque a gente vai em competição, vem camiseta, aí a gente vai usando, e aí o pessoal acaba entrando no assunto de luta bastante vezes. Então, muita clientes da academia acaba sendo conhecido lá na borracharia, no serviço diário. E aí a gente vai fazendo essa ponte de levar o pessoal daqui da academia para a oficina, para a borracharia e de lá para cá também. Entra no assunto de luta. A Rita faz e a gente aplica lá o convite e traz para a academia. Ô mestre, mas vamos buscar então um pouquinho lá do passado do Claudinei até antes do Borracha, ou não sei se o jiu-jitsu veio depois da borracharia, como que foi. Conta pra gente um pouquinho da sua história, fala pra gente de onde você veio, se você é de Indaiatuba mesmo ou não, como você chegou aqui, se você for de fora, como começou no jiu-jitsu. Porque assim, para mim, é claro, um pouco mais fácil, que boa parte da história eu conheço por ser aqui da cidade, a gente já conversou também diversas vezes, já trocamos algumas figurinhas, mas a galera que está assistindo, muita gente não sabe aí toda a história que tem por trás da academia até chegar no que é hoje, né? E é isso que a gente quer resgatar também, porque antes da academia do atleta tem o artista marcial Claudinei, né? Aquele cara que levou a arte marcial como filosofia de vida. E esse é um dos propósitos aqui do nosso podcast, é resgatar essa parte do Budô, essa parte da arte marcial mesmo, que as pessoas aplicaram na vida, e se vieram a se tornar atleta depois, pode até ter sido uma consequência, né? Mas como que isso começou? Como que chegou a arte marcial na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, lá de trás.
Vou contar um pedacinho aí da minha história e eu gosto de falar bastante sobre início de trabalho, essa coisa toda, porque com o passar do tempo as coisas acabaram mudando e hoje a gente vê bastante adolescentes que não podem trabalhar, tem essa diferenciação aí que foi acontecendo até mesmo acho que com as leis e foi mudando. Mas o que aconteceu? O que eu entendo de trabalho? Eu defendo muito o trabalho, às vezes até numa questão até meio que às vezes excessiva, mas eu vim até os 12 anos, eu fui de fazenda, da área rural. Meu pai era administrador de fazenda e eu fiquei até quando eu tinha 12 anos, eu morei em fazenda. E eu comecei a trabalhar aí, ajudar, na verdade, né? Meus pais lá com 8 anos. Bom, 8 exato, porque 8 eu tive meu primeiro acidente de trabalho, na verdade. Nossa. E por incrível que pareça. E aí fomos esticando vários trabalhos, etc. Era lavoura, era gado, era coisa. Todo esse negócio que fazenda faz. E mudamos para a cidade quando eu tinha 12 anos. E aí, em 12 anos, estudava lá na cidade, meio período, e meio período eu arrumamos um serviço, foi meu primeiro serviço de borracharia. Então, às 12 eu entrei em borracharia. Já tem alguns dias aí que eu trabalho com borracharia. E então começou, fiquei até os 14 na cidade lá, que era na cidade do Paraná. E mudamos para Indaiatuba, eu tinha 14 anos. Qual Daí, cidade, mestre? a cidade, cortar. na verdade, a cidade que eu morava chamava-se Querência do Norte, que é lá para lá de Maringá, bem quase chegando no Mato Grosso. Certo. E depois a gente mudou aqui para Indaiatuba, e aí eu comecei a trabalhar em borracharia também, de funcionário. Trabalhei em vários outros serviços, porque um período eu saí de borracharia, trabalhei um pouquinho em outras coisas. Existia aqui em Indaiatuba uma fábrica chamada Mazzoni, que era fábrica de guarda-chuva, e todas as pessoas daquela época, com 14, os adolescentes, todos trabalharam lá. Todos os adolescentes que tiver em Indaiatuba, aí uma média de 50 anos, passou por essa fábrica de guarda-chuvas. Mas a gente procurava bastante a questão de querer ganhar um pouco mais, aquela coisa toda. E quando eu fui fazendo, foi nessa época aí, de 14 para 15, quando eu já entrei aqui na primeira borracharia, foi quando eu entrei a treinar karatê lá com o Gerson Carício. Mas era mais uma questão de curiosidade, de aprender defesa, essa parada que é a primeira coisa que todo mundo busca, né? Sim. A defesa. Eu naquela época nem pensava tanto em estilo de vida, era um moleque buscando as coisas, né? Aí a gente foi passei por borracharia, depois passei por essa fábrica de guarda-chuva. Em meados de quando eu tinha 16 para quase 17, eu trabalhei na Corpus, que era a empresa, que é até hoje a empresa de coleta de lixo, trabalhei por um ano lá. E continuei fazendo outras atividades e também o que eu sempre defendo é a questão do não parar de estudar. Então, estava trabalhando, chegava em casa lá correndo e já ia para a escola, não era CDF, mas não parava de estudar. Então, foi estudando e levando ali no paralelo. E eu vim montar a minha borracharia, porque depois eu voltei para outras borracharias trabalhando, e quando eu fechei 19 anos, eu fundei lá a minha borracharia. Estava na procura de oportunidade, e aí montei a borracharia quando eu tinha 19, que foi no ano lá de 92. Hoje está com 31 anos. A borracharia fez agora em abril, exato. E
Depois, já agora nos anos 90 mesmo, eu conheci o jiu-jitsu e eu já estava já na borracharia, já estava funcionando através de cliente, foi que eu vim conhecer o jiu-jitsu e fui atrás. De primeira mão, eu fui numa academia, numa determinada academia que até eu aprendi com isso, porque eu fui na academia, a pessoa deu aquela olhada, mas não deu tanta importância, e eu acabei virando, assisti o treino, tudo, mas não voltei, até pela questão do atendimento. Mas depois eu continuei indo atrás e busquei, eu conheci o pessoal da outra academia, que era o pessoal da antiga Gracie Barra, o pessoal que era o Mestre Livre lá de Campinas, e comecei por lá, na verdade. Então, era Campinas, Indaiatuba, por um determinado tempo. E o pessoal da nossa época, que daí tinha o nosso professor da antiga, que era o Márcio Lastel, eu tinha, na verdade não era nem ele que dava aula, eu não tinha formação ainda, era um outro rapaz lá de Campinas que vinha, e a gente ia para lá. Por coincidência, o nome dele também é Claudinei, que era Claudinei Meneghetti. Então a gente tinha o Mestre Livre, o professor Claudinei, e o nosso instrutor na época, depois virou professor, virou mestre e tal, que era o Lacel. A gente ficou por bastante tempo nessa academia, mas depois eles acabaram se desligando e a gente veio a conhecer o nosso mestre atual, que é o mestre Tosa, da equipe Tosa, os irmãos Tosa de Campinas também, e a gente se juntou e até hoje continuamos, que eu honro muito a questão de você ficar na academia, de você honrar seu mestre, e aquela coisa de não ficar trocando, né? Então, tudo que eu sei é porque eu passei por eles, pela paciência que eles tiveram na época não, né? Até hoje, né? Que vem o tempo todo estourando e a gente busca aprender ainda, vamos lá em treinos e etc., a gente não para de correr atrás. Então, essa é um pedaço aí da história do início do jiu-jitsu. Eu comecei o jiu-jitsu, mas igual eu falei antes, que era para conhecimento, por querer aprender e sem a intenção de aula, sem a intenção de virar professor, sem essas intenções aí. Mas depois foi fluindo, eu comecei a participar de competição, fui me ligando, me apaixonando mesmo pela competição e nunca mais eu parei, nunca mais eu faltei em treino e fui crescendo aí na questão do gosto pelo jiu-jitsu e vendo também a oportunidade de depois os meninos, né, porque começou sobrinho na época, né, começou sobrinhos, depois para o futuro veio o filho e os filhos e etc. Mas no começo era só um treino de jiu-jitsu normal. Mas o gostar e o apaixonar pela arte, eu não parei nunca mais aí até hoje. E legal que isso que você falou, desculpa te cortar, mestre, mas uma coisa muito, muito bonita que você falou, a lealdade àquela pessoa que está te ensinando, né? E uma outra coisa também que eu achei muito bacana foi que você disse que quando foi conhecer pela primeira vez, o primeiro contato lá com o jiu-jitsu, não teve um atendimento que esperava, uma coisa que te chamou a atenção, que fez você ficar. E quando a gente chega hoje na CTI, eu comentei isso na live do Guilherme, inclusive, que é um grande diferencial o atendimento que a gente tem quando chega lá. O pessoal chega, todo mundo conversa, você vê que a galera tá te puxando lá para dentro. Você chega lá, é morder a isca. Você pisou lá dentro, você mordeu a isca, você vai ser puxado. Pelo menos um treino você vai querer fazer. A gente comentou isso na nossa live, foi um bate-papo bem legal. Então, um reflexo de uma coisa que talvez foi uma experiência negativa lá atrás que você teve, você transformou isso e colocou como algo positivo dentro daquilo que você se propôs a fazer, né? Isso é muito bacana. Mas,
segue aí, mestre, com a história que tá muito bacana. Essa que você falou é uma observação bem legal. Hoje a gente, graças a Deus, os meus meninos que seguem aqui, que dão aula, eu até trato meus professores como meus meninos, porque eles cresceram aqui, todos foram formados aqui pela equipe Borracha, pela CTI em si, e aí a gente trata eles dessa forma, né? Mas não são os meninos, são os marmanjos monstrão aí, né? Mas, O cara é grande, meu. então o que acontece? A gente começou a desenvolver esse tipo de atendimento até por observação mesmo. Porque aqui a gente não exclui ninguém. Todo mundo, para mim, tem dentro dele aí um grande campeão. Que seja uma criança de 3 anos, que é o que a gente trabalha a partir de 3 chegando a 4, né? E depois, até eu tenho pessoas de 60 e poucos anos. E muitas vezes me perguntam exata para a situação, para o jiu-jitsu, para a luta, essa coisa toda. E toda vez que vem, a gente tenta levar eles para conhecerem a aula. Eu tenho aqui na academia uma situação de aula experimental. Muitas vezes, em alguns eventos, que nem alguma coisa que a gente está fazendo agora, que é as palestras em escola, ou trazer escola na academia, a gente está soltando os cartõezinhos aí, free, que eles vêm em 30 dias aí a fazer aulas experimentais. E os nossos professores, eles são totalmente treinados para levar em consideração todas as outras pessoas. A criança, o homem, a mulher, indiferente da pessoa, do tamanho, não tem problema, da idade, não tem problema. É só vir, cada um vai trabalhar dentro do seu limite. A partir daí, eles começam a se apaixonar pela arte e nunca mais sai. Essa é a grande verdade. Então, o nosso jeito de trabalhar eu considero que é bem específico, porque, por exemplo, eu tenho aqui infinitos faixas pretas formados aqui pela academia. Hoje estamos batendo aí uma média de 45 faixa preta formadas pela academia. Caraca. E o que acontece? Todos eles sabem que eles têm o seu determinado respeito, porém, na hora de fazer aí as lutas, a gente não exclui o faixa branca, não pode lutar com faixa preta. Aqui não tem esse negócio. Inclusive, o faixa branca, normalmente o faixa preta puxa o faixa branca para lutar, porque não é uma luta que o faixa preta vai amassar o faixa branca, não tem nada a ver isso. É para que ele tome um cuidado maior aí com o determinado atleta ou determinado cliente, que não machuque, que tome cuidado com a parte física dele. E assim a gente consegue cuidar melhor da academia. Óbvio que para os caras que vão competir, então aí tem o treino separado dos faixa preta com preta e aquela coisa toda. Mas na questão aula, a gente não separa ele e fala, olha, você não pode lutar porque você é branco, não pode lutar com preta ou isso. O que a gente mantém é o respeito da arte marcial na questão hierarquia. Então, o faixa branca não pode chamar o faixa preta para lutar, que isso é considerado falta de respeito, né? Mas ele pode, por exemplo, pedir para ser ensinado. E dessa forma a gente consegue agregar essa diferença de faixas aí. Então, numa questão de educação, do jeito que ele pede, pode sim. E o faixa preta, quando chama, ele não chama ali para simplesmente querer se aproveitar de um cara que está iniciando. Não tem nada a ver isso. Muitas vezes, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente, né, como eu falei no início, é sempre assim, um cliente lá na minha oficina, e ele falou, mas eu não gostaria, porque eu só vou apanhar, não sei o quê. Totalmente ao contrário.
contrário, você jamais vai apanhar. Se tem um cara aqui que não apoia, é a faixa branca. Então, o faixa branca, o cara que está iniciando, é convidado a conhecer, aprender os princípios, os detalhes, depois que ele começa a fazer aí umas lutinhas com todo cuidado. Ó, a gente está em arte marcial, então, lógico que depois que você está fazendo as lutas, né, pode ser que aconteça aí algum arranhãozinho, mas é totalmente sem intenção e não. Então todas as pessoas podem ir sem medo de ser machucada, não tem nada a ver isso. É luta, né? Não tem como a gente falar que nunca vai acontecer de ter um machucado, que não tem como, é impossível. Quem é lutador que nunca se machucou, talvez não esteja lutando. Não sei como que tá treinando. Isso daí que você falou, mestre, é muito legal. Por favor, pode continuar. Não, eu cortei você. Na verdade, assim, isso que eu falei é porque muitas vezes é bastante importante as pessoas saberem isso, que nunca, a gente não tem esse negócio de... você também é professor, você sabe disso. Então as pessoas falam com você na rua e falam, mas eu vou lá, às vezes no tom de brincadeira, né? Mas falar, eu vou pagar para... não. Não é assim. A gente leva como estilo de vida a nossa filosofia de ensino aqui é para que seja um estilo de vida o jiu-jitsu. Então é um estilo de vida. Lembrando é muito que legal. Tem... Rapidinho, mestre, é muito legal também quando o faixa preta tem essa conexão com faixa branca, igual você falou, dentro de toda uma hierarquia de respeito, porque isso é algo que vai se refletir fora dali também, quando ele encontrar talvez um chefe no serviço, vai lembrar do respeito que ele teve na arte marcial e vai refletir com o chefe dele, que tem um respeito mútuo, claro, mas deve haver um respeito também. Talvez ele vai lembrar disso na hora de conversar com os pais, os avós, lembrar que são pessoas mais velhas, mais experientes, assim como faixa preta, normalmente é a pessoa mais experiente, e ele vai refletir esse respeito dentro de casa também. E aí você está formando um bom cidadão. E quando ele começa a ver todos os benefícios de ser uma boa pessoa e que o jiu-jitsu ou outra arte marcial trouxe isso para ele, você fisgou aquele cara, ele não sai mais. Ele vai colar ali dentro até ele ser o faixa preta para passar isso para alguém. Eu converso bastante com o meu mestre, o Roberto Tosi, e o César, eles têm a mesma ideologia. E o que eles passam para a gente é uma coisa que eu repasso para todos os meus professores, e eles, nas suas aulas, falam a mesma coisa. Ou então a gente reporta a mesma situação. Ontem mesmo a gente tinha aqui uma palestra, vamos dizer assim, que estava indo à escola. Tem aqui o nosso faixa preta, o Luiz Kojak, é um rapaz conhecido também, ele é do kickbox e faixa preta de jiu-jitsu, que dá aula em escola. Então, ele transporta muito aluno para a nossa academia como um todo. Então, tinha aí por volta de 60, 70 jovens ontem, e a gente estava trocando ideias sobre isso. Na academia, a gente não traz o cara logo de início para que ele seja o monstro da arte marcial, para que ele seja o super ninja. Não é nada disso. O que a gente faz? A gente traz a pessoa, a princípio, no intuito de formar grandes cidadãos, grandes homens. A partir desse princípio é que ele vai se tornando aí um grande lutador, um grande competidor, como aqui na academia a gente tem infinitos competidores excelentes, campeões de diversas competições, estadual, brasileiro, mundial, pan-americano, enfim. Todas as competições que existem, a gente está envolvido. Participamos e somos federados em todas as federações estadual e brasileira e mundiais aqui, porque a gente tem todo esse aparato. Mas no início, a gente não já chama a pessoa aqui, que ela vem pessoas de tudo quanto é pensamento. E às vezes ela vem com o pensamento de, olha, eu já vou virar um super lutador. Não, primeiro, a nossa intenção é que você se torne um grande homem. A partir daí você vai se tornar depois um grande lutador ou um grande competidor, enfim.
e vai repassar isso aos seus familiares, aos seus próximos, eu digo sempre. Vou até completar esse assunto no seguinte. Sempre que uma pessoa, a partir de 30, 40 anos ou mais, me pergunta, fala, mas eu estou velho para começar. Vamos lá que eu vou bater um papo com você sobre isso. Se você iniciar hoje com 40 anos, ou que seja 50 anos, não tem problema nenhum. Porque o importante para os seus filhos, para os seus amigos, sobrinhos, parentes, vizinhos, e você vai proliferar isso em volta de você. Ou seja, você vai proliferar uma situação do bem para todas as pessoas que estão em volta. E dentre eles, de vez em quando vai aparecer um campeão, vai aparecer um cara fora da curva, que vai virar um monstro. Mas eu sei que, através de todas as pessoas que já passaram pela CTI, pela equipe Borracha em si, da Etuba, já formamos e temos muitos campeões. Nós temos campeões na ativa, que estão aqui, com bastante nome que eu posso falar, e também tem aí os anteriores, que competiram, que já pararam, que levaram só como um estilo de vida depois. Então, o princípio é formar grandes cidadãos. Depois se tornarão bons lutadores. Fora isso, tem a questão do cara que não vai mais virar um atleta de ponta, mas que é aí um pai de família, formador de opinião no segmento bom, no segmento da arte marcial em si. Então é isso que a gente defende, na verdade. Isso é muito bonito de ver, mestre. É um trabalho assim que não é simplesmente chega lá e vamos lutar e ver no que vai dar. Não, existe todo um significado que é dado por trás. Como você mesmo falou, primeiro vem o cidadão, a boa pessoa. E aí ela vai aplicar o jiu-jitsu da forma que ela achar melhor na vida dela. Se é por vertente esportiva, se é como estilo de vida, se é para cuidar da saúde apenas, uma pessoa que está praticando pela própria saúde, se é um cara que às vezes o cara não sei, trabalha como segurança e quer aprender a se defender, ele tem oportunidade. Enfim, sem nem pensar muito, a gente já achou aí umas 5 vertentes diferentes que você pode aplicar arte marcial na sua vida, e todas de forma positiva, né? Todas agregando valores que vão te fazer prosperar em alguma esfera da vida. E isso é muito legal de ver, é uma coisa muito... Tá dando uns cortezinhos aqui também para mim. Galera que está assistindo aí, se puder dar um retorno para a gente como que tá, aonde que está travando, só para a gente poder ter um parâmetro. Mas vamos tentando seguir aqui. E vem sendo assim um trabalho magnífico que vocês vêm fazendo. E, mestre, uma curiosidade minha agora, em relação à graduação, formação, qual que é a sua graduação hoje? Você se formou lá na TOSE, né? Você comentou. E qual que é a graduação? Eu fui aqui falando e eu sou meio tímido para falar, acabei esquecendo a parte da graduação. Fique tranquilo, né? Na verdade, a casa é sua aqui. Na verdade, eu sou faixa preta 4º grau. E para falar dos graus, assim, hoje eu sou formado faixa preta há 17 para 18 anos que eu sou formado. E como que acontece a graduação do jiu-jitsu depois, vou falar depois da faixa preta. Faixa preta, você leva aí em torno de, se você treinar com grande frequência, não parar, e tiver começado depois de 15 anos de idade, depois de 16, você vai chegar à faixa preta com a média de 8, 9 anos aí, você se torna faixa preta. Lembrando que depois que você se tornar faixa preta, aí tem essas questões dos graus, que nos 3 primeiros graus, você vai ser de 3 em 3 anos. Então, a cada 3 anos, você recebe um grau, desde que você seja federado, no mínimo, pela Federação Paulista. Então, você tem que estar
federado na Federação Paulista, na Confederação Brasileira, e aí você é reconhecido com esses graus aí. Até o terceiro, antes do terceiro grau, você é um faixa preta, um professor, um atleta, não pode assinar por ninguém. Depois do terceiro, você pode assinar para outros professores serem formados e assim sucessivamente. Agora, depois do terceiro, para você pegar o quarto grau, daí é de 5 em 5 anos. Então, vai estendendo o tempo. Muitas vezes as crianças, principalmente, ou pessoas que estão entrando na arte no começo, antes de pesquisar, às vezes, porque tem todo o livro de regra, o livro de faixa, tem lá na federação, basta a gente dar uma olhada, sistema de graduação e etc. Mas aí depois que você está lá como nessa questão da graduação, tem muita gente que pergunta, quando que você chega a coral, faixa coral ou faixa vermelha, que é a grande pergunta da maioria, é quando você está com 70 anos, desde que você foi graduado lá atrás. Porque é 49 anos, se eu não me falha a memória, é 49 anos de faixa preta para você pular da preta para a coral. Então você tem que ter muitos anos de vida. Então depois você torna a faixa preta, é só cuidar da saúde e rezar para que você chegue lá. Quiser a faixa coral, começa a treinar bem cedo, né? Para poder... Treinar cedo, foi cuidar da saúde e se manter vivo aí, né? Mas então é isso. Essa aí é a graduação. Eu, então, sou faixa preta quarto grau. Quarto grau, graduação alta. Uma graduação aí de muitos anos. Você estava falando aqui, eu estava pensando que você tem de faixa preta, eu não tenho de treino ainda, né? Uns 19 anos. Então tenho muita lenha para queimar ainda. Só fico ouvindo aqui me motivando com as histórias. Ô, mestre, e sobre a academia, como que surgiu a CTI? Porque eu lembro que teve as trocas de lugares, né? Como a maioria dos comércios e academias, sempre tem a migração para algo maior e melhor. Mas como que surgiu? Porque quando eu conheci a CTI, ela estava ali no Jardim, em frente à FIEC, não me recordo o jardim ali. Jardim Regina. Jardim Regina. Mas pelo pouco que eu sei, teve algo antes também, né? Ela não começou ali. Na verdade, o que aconteceu? É igual eu falei no começo, a ideia era só treinar, não tinha pretensões. Depois avançou a questão de gostar de competir, então treinar e competir. E participava nos finais de semana das competições, e foi indo. Quando foi lá para 2004, 2005, mais ou menos, o meu professor da época, e aí naquela época lá, 2004, 2005, eu estava na faixa marrom, e o meu professor foi embora de Indaiatuba, e ele foi embora para os Estados Unidos, e nesse período, ele me confiou a eu seguir ali com o plano de aulas. E segurar os alunos que tinha e etc. É bastante interessante essa questão até de lembrar que quando eu comecei lá, eu era faixa marrom, e eu tinha alguns colegas da época que estavam ali também, que eram da mesma faixa marrom, e a gente estava lá na Jazz Brasil nessa época. Jazz Brasil é bem conhecido o nome, porque é do professor Brasil, que ele tem aulas hoje é da prefeitura e etc. Gente boa ele. E aí ele me deu a oportunidade de esticar o treino, de ficar com o treino. O professor meu da época lá, que era o La Selva. Mas o que aconteceu? Comecei lá a dar aula, então estava iniciando, ele acreditou primeiro em mim, depois eu, né? E comecei a dar aula. A maioria, e não era tantos assim, mas a maioria saíram da academia. Eles não... Sabe aquele negócio de empresa, quando um dá um cargo ali para o seu colega e o cara fica magoado? Foi o que aconteceu. A maioria saiu e foi embora. Os que estavam ali naquela época. Foi para um canto, foi para o outro e etc. E a gente começou a
criar ali um trabalho formiguinha, que foi, eu tive o meu primeiro aluno, meu segundo aluno, daí comecei a arrastar a família, né? Foi cunhado, foi sobrinho, enfim, foi começando a fazer uma criação de uma nova turma. Isso era na Jazz Brasil, em frente ao Hospital AOC. Uhum. E aí foi avançando ali, a gente começou a... E naquela época também começou o Cromado, você conhece o Cromado, né? Que é do Muay Thai. Ele começou o jiu-jitsu ali comigo naquela época lá. E também tinha o meu sobrinho, enfim, tinha um pessoal ali. Depois a gente pulou dali pro Jardim Pau Preto, esqueci, eu vou lembrar o nome da academia, daqui a pouco eu falo. Lá na Health Life. Health Life. Isso. Aí fiquei também um pouquinho ali, na Health. E logo em seguida, logo no outro ano, eu comecei a fazer, porque o Jazz Brasil mudou daquele lugar, por isso a gente saiu, foi na Health. E depois surgiu a oportunidade, por isso que eu até surgiu o nome do Cromado, porque foi a primeira pessoa que a gente conversou no início de aula. O Cromado trabalhava numa firma e tinha um colega dele que queria aula de kickbox na época, que era o que ele fazia. Aí a gente começou a fazer uma aula no fundo da minha casa, lá no Jardim Monte Verde. Então, era um espaço reduzido, o pessoal corria no cantinho lá em volta da piscina, aquela coisa toda, tinha um saquinho de pancada, então tinha lá um aluno ou dois alunos do Cromado, e pegamos um tatamezinho pequeno e começamos a dar aula lá no Jardim Monte Verde. Ficamos por um período curto, mas aí a gente falou, vamos montar um salãozinho. E do lado lá da minha casa da época, tinha um salãozinho lá pequeno, do tipo uns 70 metros quadrados, mais ou menos, que o tatame a gente comprou era 50 metros. E iniciamos lá. Daí já era o Cromado, e quando foi montar isso aí, desses 50 metros, entrou lá o Alexandre Magno, que era do Muay Thai, junto. Então estava eu, o Cromado e o Alexandre Magno no primeiro salão alugado. Isso foi lá em 2006, 2007. Começamos lá. Ficamos por um período, nós três, tocando. Nisso o Cromado recebeu graduação de Muay Thai, então ele dava aula de Muay Thai e eu dava aula de Jiu-Jitsu, e assim a gente nasceu a Academia CTI e criamos o nome CTI, porque a gente tirou o nome meio que do nada. A gente falou, bom, Centro de Treinamento, não sei o quê, ficamos lá inventando e surgiu Centro de Treinamento Indaiatuba. Ficou dessa forma, depois a gente avançou, criou o logo e fomos embora aí nessa direção. E viralizou esse nome, hein? Oi? O nome pegou, hein? Eu vou te contar, aproveitar esse gancho só para contar uma passagem. Quando surgiu o nome CTI, que foi ali pro Jardim Regina, ali era grande, né? O espaço não tinha como não passar na frente, né? Passou ali no parque, a gente via a CTI. E eu lembro que os meus amigos, na época eu treinava judô também, já estava envolvido com arte marcial, o pessoal falava, vocês viram que está abrindo um centro de treinamento em Indaiatuba? E tipo, o nome chegou muito forte, eu falei, o nome pegou. Acertaram assim, em cheio no nome. E de fato foi, né? Graças a Deus foi isso. Foi um nome que a gente criou meio que... A gente não teve a estratégia de criar o nome, porque ia ser um nome monstro. A gente veio na humildade de caçar as palavras e foi centro de treinamento. Então a gente já sabia que existia centros de treinamento em outros lugares. Uhum. Na hora a gente falou centro de treinamento de Indaiatuba e assim ficou. Eu acho que eu tenho a plaquinha até hoje do primeiro centro de treinamento, que era um cavaletezinho, um bannerzinho, e quase que
época. E assim ficou. Um tempo, e o tatame era pequenininho, era 50 metros, e a gente ficava revezando entre a aula de jiu-jitsu e a aula de muay thai, no mesmo tatame, não tinha musculação, não tinha nada. Mas foi crescendo, graças a Deus. A gente achou depois um salão mais bem na divisa entre o Jardim Regina e o Monte Verde, que fica lá na rua Clarindistal, lá bem na divisa. E era um salão maior. Nesse ponto aí já precisava que fosse um tatame maior. Então ali já era um tatame de 100 metros. É tanto que nessa época eu tive o primeiro tatame de 50 e na época lá o Brasil vendeu o dele, que era mais 50, e formamos ali um tatame de 100 metros na divisão dos dois bairros. Um salão maior. Para esse salão já só foi eu e o Cromado. Nessa época, o Alexandre Magno, o mestre, que é o mestre de Muay Thai, ele fazia outros serviços e ele optou por não ir. Aí então ficou só o Cromado e Borracha lá na divisão do bairro. Ficamos também por um tempo, tatame maior, daí já tinha uns 2 aparelhinhos lá para o pessoal fazer um aquecimento, fazer um fortalecimentozinho, mas era só o próprio atleta, não tinha musculação vendida, não. Ficamos ali também na mesma pegada, começamos a participar de competições. Naquele salão a gente teve a primeira oportunidade de sair para fora, fomos disputar jiu-jitsu lá, o Pan-Americano nos Estados Unidos, e assim foi dando a alavancada ali na divisão do bairro. E ali a gente também foi conhecendo mais pessoas. Entrou um outro rapaz que veio ser sócio depois na CTI lá, nessa uma que você veio conhecer. Tinha mais uma turma maior. E a gente já estava trabalhando, ali também foi meio que lotando, foi ficando pequeno. E numa reunião uma vez, a ideia nasceu também desse terceiro rapaz. Ele criou a ideia de querer pôr a musculação junto e a gente ir para um salão maior e fazer uma sociedade. Então, fizemos reuniões, aquela coisa toda, conforme dita a lei, né? E avançamos com uma sociedade entre 4 pessoas lá para o Jardim Regina, lá onde você veio a conhecer. Chegamos lá, daí sim, um salão enorme, um salão de 600 metros, um tatame. O tatame manteve ainda 100, mas aí a gente tinha a área de Muay Thai separada, a área do Jiu-Jitsu e a musculação. Fomos trabalhando, também, graças a Deus, foi aumentando. Lá tivemos também o primeiro CTI Fight, que foi a primeira luta de MMA desenvolvida dentro da CTI. Criamos o primeiro Open CTI também, que foi fizemos um ginásio esporte, já envolvendo a prefeitura, começou a tomar uma proporção melhor. Foi lá que começou o churrasquinho também? Lá começou o churrasquinho também. Começou a fazer. A gente sempre fez bastante essa resenha, essa integração entre os alunos. No final de ano, as confraternizaçõezinhas para juntar o pessoal, bater papo. Lá nasceu todos os professores que tenho hoje nasceram lá, né? O Gui, o Guilherme, o Robert, o Richard, todos nasceram lá na CTI do Jardim Regina. Foi que entraram pequenos, crianças, e hoje são os professores de ponta na academia. Temos também, não posso esquecer, o primeiro intercâmbio, que é o Tyler, né, que hoje até mora na academia, veio dos Estados Unidos, ficou naquela primeira temporada, depois voltou, e hoje eu digo já há 3 anos e meio, né, que ele está aqui, quase 4, se formou aqui e também é um dos professores na academia. Então, aquele ponto foi muito importante. Mas, ali a gente trabalhando, foi crescendo, mas ao mesmo tempo, o outro pessoal que eu tinha,
que eram os outros dois sócios, eles acabaram tomando uma carreira solo, quiseram sair, foram para outras oportunidades de vida e pararam com a CTI. A gente acabou abraçando essa situação e ficando lá na academia só dois até um determinado tempo. Com mais um tempinho para frente, daí veio o Cromado também a tocar outro negócio próprio, que é, ele montou lá o Muay Thai separado dele, e aí a gente ficou sozinho, Cromado com o Muay Thai, Borracha com o Jiu-Jitsu e a Academia CTI. Foi ali que teve essa separação de negócios. Lembrando que só separação de negócios. Sim. Quando o pessoal às vezes fala sobre sociedade, sobre essa coisa toda, não tem divergência, nada, são todos amigos até hoje, graças a Deus. A galera tem muito isso de achar que qualquer separação tem que ser por algo ruim que está acontecendo, né? Não, são só rumos diferentes aí que foram tomados e vida que segue, a amizade continua. Não, sempre. Tem negócios que vão, tem negócios... Opa, balançou tudo. Tem negócios que vão, tem negócios que não vai, mas a questão de amizade é o que prevalece. Agora, Exato. a partir daí, aí a gente mudou depois, já mudamos aí em 2018, final de 2017, mudamos para esse prédio hoje que a gente está aqui. É um prédio bem maior e abrange agora todas as lutas praticamente. Então, eu tenho aqui hoje a capoeira, eu tenho o Muay Thai em si, hoje sendo tocado pelo Roberto Souza, que é lutador de MMA, disputa Muay Thai e tudo, e que foi criado pelo mestre Magno. Então, a nossa linhagem de Muay Thai acabou sendo trocada, mas tem o capoeira com o mestre Claudinei, lá do Grupo Maia, tem o judô com o Frederico, né, o Fred da prefeitura, que também é um monstro, e monstro real mesmo, né? Está na competição geral. E depois tem o boxe. Hoje o boxe está com o Paulo Oca. Já tivemos aqui o Sato, o Osias, que é nosso parceiro, foi criado aí pela academia e está junto até hoje. Judô, capoeira, kickbox com o Kojak, o Luiz Kojak. E hoje o pessoal do MMA, que é o Robertinho e o Osias, que são os frente do MMA na academia. E o Jiu-Jitsu, que é o carro-chefe, que é o defesa 100%. Tem aqui, além de todas as lutas, a gente tem o Jiu-Jitsu em todos os horários de todos os dias, né? Depois eu vou acabar falando aqui os horários, dias, tudo. Mas aí o Jiu-Jitsu é o carro-chefe da academia. E aqui veio aí a musculação, né? Porque a musculação faz parte aí do contexto também da academia, para o pessoal ficar mais na preparação física. E acabou de entrar aí o nosso preparador dos atletas agora aí, o Leandro Palomares aí. O Leandro já foi convidado também, a gente já está alinhando uma data aí para fazer uma live com ele, vai ser bem bacana falar sobre preparação física. O Leandro é um monstrinho aí que nasceu lá na primeira CTI e se tornou depois, passou pelo período de formação, tudo, mas ele veio aí, se tornou faixa preta, também bravo, mas ele vem fazendo um trabalho muito, muito bom com nossos atletas aí. Com o próprio Guilherme, que é o nosso competidor ativo, com o Leozinho, meu filho, o Lucas, hoje o Pedro, que é o competidor também de ponta, vem com um belo trabalho, com bons resultados. As meninas competidoras, que despontaram esse ano aí, a Grazi e a Sofia, então o Leandro vem fazendo um bom trabalho aí também. Então, a gente vem fazendo o trabalho da musculação, o trabalho do preparador físico, e hoje a gente tem a equipe em geral aqui na academia que dá o suporte para os atletas, né? Tem a Inesinho aí, tem aí o quiroprata, tem a nutricionista,
tem um apoio. Iniciamos agora esse nosso apoio aqui dos meninos do marketing, né, o AD e o Gustavo, e vem fazendo um trabalho bem conjunto, elevando, né, os meninos aí. Sim. Parcerias boas, né? O seu trabalho também, né, excelente, nessas divulgações aí. A gente vem crescendo bastante nesse meio aí. Pode ter certeza que está portas abertas aqui para todo mundo da equipe que quiser bater um papo, que quiser contar um pouquinho da história. Pode ter certeza que aqui no Papo Faixa Preta a gente tem portas abertas para todos. E, nossa, é legal de ver como que aquela base que foi criada lá atrás, ela se manteve forte até hoje, aí dentro da equipe, da academia, da família, da equipe, eu não sei como vocês gostam de serem tratados, porque, assim, é muito comum a gente ver conforme as graduações vêm chegando, cada um vai tomando um rumo na vida e se dispersam. Eu acho que é um curso natural, não é uma coisa absurda, não. Cada um tem a sua vida, cria a sua família, vai indo para o seu caminho. E aí a gente vê que tem uma galera que ela tá lá da base e nunca deixou de estar junto, né? E é aí que vem a parte que eu mais admiro desse trabalho, que eu acho que é a parte mais arte marcial de todas. É ver que depois que você se tornou mestre, você se tornou um mentor para outros mestres também. Continua ali cuidando daquele pessoal. A impressão que dá é que a qualquer hora a gente vai chegar, vai estar tendo um treino dessa galera que é mentorada, entendeu? Eles vão estar ali sentados ouvindo, por mais que são professores, formadores de opinião, formadores de atletas, formadores de praticantes de artes marciais em geral, mas que eles também estão sempre abertos a aprender e eles respeitam isso de uma forma muito fiel. E é muito difícil ver isso acontecer. É uma coisa de se elogiar, de se admirar muito, porque criar essa base é muito difícil mesmo. Essa base toda aí é muita gente em um lugar que está há muito tempo junto. E na arte marcial a gente vê que isso é muito difícil. A gente vê reuniões pontuais, 1, 2 vezes por ano aí, que o pessoal se junta para estar junto. Mas estar junto há tanto tempo e nunca se separar é algo muito difícil de ver. E como que é esse trabalho de mentorar toda essa equipe aí? Porque é uma responsabilidade muito grande também, né? É muita gente que passa ali pela academia. É muito aluno, é muita criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos. É muita gente. Como que é esse trabalho aí de estar mentorando esse pessoal para que a coisa não fuja do padrão de excelência que vocês entregam aí nos resultados com todos? Quando a gente veio para cá, a gente criou aqui um projeto geral, um projeto de atendimento, um projeto de inserção dos bairros na academia. A intenção de vir para cá foi pesquisada. Foi pesquisado que aqui no nosso redor temos 18 bairros, fizemos um projeto escrito. E foi separado por seções, vamos dizer assim, né? Se eu errar alguma palavra aí, já me desculpe antes, mas meio que por isso. Então, a coordenadora geral hoje é a minha esposa, ela cuida da parte geral administrativa da academia, para que separe ali a musculação, o jiu-jitsu, o muay thai, a parte de separação financeira, vamos dizer assim, para o acerto de todos os professores, essa coisa toda. Então, realmente é um negócio bem complexo. Mas, então, dessa parte, ela cuida e a gente fica com a parte geral ali do jiu-jitsu. Hoje, a gente tem os nossos professores de frente, com o Guilherme na frente, que é o que fica comigo aqui o tempo todo, que mora aqui, e etc., que puxa toda a fila ali da parte do jiu-jitsu. Mas lembrando que todos ali, eles fazem um trabalho muito sério e a gente faz reuniões, troca ideia, conversa, leva tudo para a mesma direção, vamos dizer assim. A diferença que nós temos é que cada professor, eles têm a liberdade para tocar o seu estilo de jiu-jitsu. O método é o mesmo, a ideia é a mesma, mas cada um tem um estilo físico, um estilo de
biotipo, de corpo, de movimentação. Eu tenho o Guilherme que luta de um jeito, eu tenho o Robert que luta de outro, o Richard, que é o irmão do Robert, também de um outro estilo. Aí depois eu venho o Tyler, que é um pouco menor, mais movimentado. O Léo, que é o meu filho, é muito mais rápido. Enfim, daí depois já vem agora, tá criando aí, vai se tornar um professor também, o Lucas, que é o outro meu filho, que é muito maior, é um outro estilo. Então, a academia não obriga que o professor faça a posição de luta exata para todos os horários. A posição de luta e o jeito de lutar vai com o estilo de cada professor. O aluno tem a liberdade, ele tem que estar inscrito em um horário, porém, ele pode participar de todos os horários e conhecer todos os estilos do nosso jiu-jitsu. Ele só não pode, por exemplo, faltar. Vou te dar um exemplo. Tem lá a aula do Guilherme. Daí o cara está lá na aula e depois, hoje eu não vou na aula do Guilherme porque eu vou na aula do Robert. Não, isso não pode. Agora ele pode participar da aula do Guilherme e depois participar e acrescentar na aula do Robert, ou do Richard, ou do Tyler, e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente formou ali uma família. A gente trata bem no sentido de família. A gente trata todo mundo como se fosse da irmandade, da família. Quando falta uma pessoa, ou ela some por 2, 3, 4 dias, a gente já vai falar com ela, já liga. Nós temos esse trabalho de feedback aí para tá ligando. Temos ali na frente, na recepção, umas meninas que tomam conta de toda essa parte. No final do mês, a gente vê quem que faltou mais. A gente liga pessoalmente. Não é a administração que liga, é a gente mesmo, a gente liga lá. Cada professor cuida da sua ficha, né, do seu pessoal, porque tem uma intimidade maior para falar com o seu amigo, e viu, por que você não está vindo, o que aconteceu, tal. A gente dá uma importância para ela lá dentro da casa dela. Digamos que ela está com febre e o professor liga, ela fica mais feliz com isso. E assim a gente consegue segurar mais as pessoas, porque a gente traz ela com um afeto. Temos aqui o pessoal mais velho que está ali, não consegue, o que eu vou falar que não consegue? Não está dentro do padrão de sair na mão com todo mundo, mas a gente trata do mesmo jeito. Traz ele, liga, cuida dele e tal. É uma pessoa que eu posso falar aqui, né? Seu Silvio, né? Seu Silvio, todo mundo usou ele. Então, por nome, não pode falar do nome de todo mundo, né? Então, o pessoal brinca com ele e tudo, é um cara super 10, legal, tem as limitações, mas todos os professores tratam ele com altíssimo carinho. Os nossos atletas, os nossos lutadores ali do tatame, trata ele como se fosse um paizão ali. Então essa é a nossa ideia de segurar e trazer o pessoal para perto ali, como se fosse ali da própria família. Acolhimento, né? Eu tenho uma pessoa que não está vindo agora, mas vou até falar o nome dela, que é muito importante. Eu tenho a Dona Helena. Dona Helena tem hoje 68, quase 70 anos. Ô, louco, que legal. Olha só essa história. A Dona Helena, ela entrou na nossa academia já no meados de 60 anos. Aí. E começou, por incrível que pareça, ela trouxe os filhos, os netos, e ela era a braba da história. Ela que trazia o filho, hoje o filho se tornou faixa preta, o Andrezinho, e ela sempre segurou isso. Por isso eu defendo de que quanto mais você traz o seu familiar e você se esforça, você consegue. A Dona Helena depois teve lá uma enfermidade que salvou ela, foi a parte atlética dela, de trazer ela para dentro da academia, pelo porte físico dela, de tanto estar ali brigando, batendo na garotada, ela se salvou lá no hospital depois. Então,
Hoje ela não está podendo treinar direito, mas é uma pessoa de grande carinho aí da academia. E todo mundo sabe que ela é a nossa mãezona ali, que a gente sempre manda um abraço e tenta trazer ela para visitar, aquela coisa toda. Mas esse é o formato da academia como um todo aí. Olha que história bonita, né? Que coisa legal que a arte marcial proporcionou literalmente a vida para ela, né? Salvou ela de certa forma. E Dona Helena, né? É isso? Dona Helena. Dona Helena, sinta-se saudada aqui e qualquer dia vamos trazer ela para bater um papo também para ela contar as histórias, então, que tenho certeza que deve ter muita história legal aí. E vendo esse carinho, esse acolhimento aí que tem com o pessoal, né, mestre? A gente só pode imaginar o resultado, que é isso que a gente vê, né? Academia lotada, bastante gente praticando, não só no jiu-jitsu, mas em todas as artes marciais. Esse é o segredo. Fazer com coração aberto, sempre acolher as pessoas, respeitar as limitações. Tudo isso que você falou que o pessoal faz aí é o segredo do sucesso para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Não o sucesso de fama, mas o sucesso de fazer algo que tenha sido de fato bem sucedido, né? Bem aceito pela sociedade. A gente tem visto isso daí na academia CTI, principalmente no jiu-jitsu. Nas outras também, com certeza, mas o jiu-jitsu em especial. O mestre, um outro assunto que eu queria perguntar, que eu acho que é bem bacana a gente trazer aqui para o pessoal, como que está sendo essa experiência aí com o Léo e o Lucas, que estão em intercâmbio, voltaram hoje, né? A gente até comentou daquela situação bacana aqui na live do Guilherme. O Guilherme foi o pé de sorte nosso, né? Na live dele, o Léo estava indo. E agora, no nosso episódio, o Léo está voltando, né? Não sei se já chegou hoje, mas está chegando aí. Como que tá sendo lidar com isso? Saber que os dois estão lá longe e a gente sabe que quando sai, conhece os benefícios aí, a tendência é que a galera fique. Tem muita gente que não quer voltar, não. Esse é um assunto interessante, eu vou falar até um pouco mais do que a sua pergunta, que é sobre essa parte do intercâmbio. Começamos a ir para os Estados Unidos disputar Pan-Americano, as outras lutas em si, mas o foco, a primeira vez que eu fui, foi para o Pan-Americano. E assim, sucessivamente das outras vezes. Isso aí nasceu aí, o intercâmbio Estados Unidos e CTI Brasil aqui. De que forma? Fomos lá em 2010, fui lutar o Pan-Americano e gostei muito, né? Um negócio que fiquei totalmente de boca aberta, para falar a verdade, porque para mim foi tudo muito novo, aquela onda toda, né? Um negócio que só quem viveu é que entende assim, tanto que a gente fica lá boquiaberto quando é leigo nessa questão viagem aí. E deu certo também que em 2010 eu acabei ganhando a competição, fiquei muito empolgado e não parei de voltar. Fui depois de 2011, 2012, 2013, não parei mais. Em 2011, exato, eu encontrei lá o meu antigo professor e ele teve a primeira ideia de falar sobre intercâmbio, que era mandar o americano para cá, o Tyler, e abrir a portinha para mandar pessoas para lá. Fizemos essa reunião e assim aconteceu. Em 2011 conversamos, etc. Logo em seguida veio lá o Tyler e ficou aqui um tempo, a primeira vez 6 meses aqui na academia. E a gente foi formando ele um falador de português, né? Porque para ele se virar aqui. Ficou na academia, no nosso cuidado ali, por um tempo. Aí abriu-se aí a porta para ir para lá. No seguinte ano, 2013, a gente teve lá na cidade deles mesmo, tal, e eu levei, em 2013, eu levei meu sobrinho, o Johnny,
que é depois o Johnny acabou indo, ficou, lutou no Bellator, enfim, ficou um menino que deu resultado lá. Inclusive está lá também, né? Então, daí o Johnny ficou empolgado também, como eu fiquei da primeira, mas ele voltou para os Estados Unidos depois e se apaixonou por lá, não quis mais voltar para cá. Ficou duas, três vezes indo e voltando, depois se amarrou lá, estava lutando Bellator, tinha que cumprir datas, e foi esticando, acabou se relacionando, casou e formou família. Então, tem lá o criancinha, tem tudo lá. Agora depois, já começou a portinha de intercâmbio através do Léo, que já foi depois, mais para frente um pouquinho. Ele foi lutar o Pan-Americano também e fez amizade com um pessoal muito gente boa de uma outra região, lá de Dallas. E que o La Selva é de Kansas, né? Daí o Léo, ele fez amizade com o pessoal de Dallas. Inclusive, é bom saber também quanto é importante essa questão da amizade entre atletas, né? Porque o cara que abriu essa segunda porta para a gente em Dallas é um menino que o Léo lutou. Então, na questão de ser aí um aniversário, pegaram amizade e depois ele foi ajeitando para que o Léo fosse, o Léo foi lá para casa do professor do menino e ficou lá por um período lá na cidade de Dallas. E lá é onde a gente conseguiu abrir essa nova oportunidade de intercâmbio. E aí o Léo foi uma vez, depois foi outra, foi crescendo, foi graduando, tornou-se faixa preta, começou a dar aula lá. Então ele vai por temporadas, fica 6 meses, volta e está nessa correria de ida e volta. O Lucas foi agora, primeira vez, para pegar uma experiência, fez luta também, e naquele dia que o Guilherme estava fazendo aí o bate-papo contigo, foi exatamente... Até eu assisti a live no dia que eu vinha vindo do aeroporto. Um pedaço, porque eu estava vindo de lá para cá. Foi o dia que o Léo foi. Agora, o Léo foi o ano passado, passou o período do final de ano, lutou várias competições, e aí o Lucas conseguiu agora o visto e pegou uma experiência um pouco menor, de 2 meses, e exatamente hoje eles saíram de lá. O Lucas está no voo agora, por exemplo, o Léo está na conexão. Fez o primeiro voo, está no Canadá agora e amanhã amanhece aqui em Guarulhos. O Lucas chegando no final da tarde. Essa questão do intercâmbio, ela foi e está sendo muito importante, porque todos os nossos professores, os nossos atletas que tiver vontade, tiver interesse, basta se aproximar, trocar ideia, ver qual que é o objetivo de cada um, que não seja a passeio, tenha a oportunidade de ir lá e passar uma temporada, desde que tenha o seu visto, consiga seu visto e tenha um objetivo formado, porque é um acordo que a gente tem lá com o dono da academia, é um cara que apoia a gente, mas ele gosta de todos os tipos de atletas, adultos, crianças, sendo que o trabalho lá é focado bastante em criança. Ele tem uma meta que é crescer junto com as crianças, é muito interessante o trabalho dele, mas é bem claro que a gente fala aqui na academia. Se a gente vê que a pessoa está se tornando aí um atleta, porque para ser atleta, você sabe como é que é muito difícil. Então está sendo um atleta, está trabalhando direitinho na questão treino, na questão corpo, na questão noitadas e etc e tal. Se tiver seguindo a regra ali de ser atleta mesmo e tiver uma bela meta na cabeça, a gente vai apoiando e aí consegue fazer lá essa parte do intercâmbio, que é o que a gente está trabalhando hoje.
levar pessoas e trazer pessoas para cá para ter o conhecimento da cultura. Vem aqui, conhece o nosso jiu-jitsu, conhece um pedaço da cultura brasileira e volta lá o seu espaço, caso queira ou caso queira ficar aqui. E da gente daqui para lá a mesma coisa. Lá nós temos a academia, né, que apoia, temos as competições, que tem muita competição, dá para competir, cada vez que vai lá dá para competir, então dá para ir e voltar. Tá? Só tem que ter o trabalho bem feito de não querer só pular para os Estados Unidos, só ficar para lá, fugir, depois não voltar mais. Pode dar dor de cabeça. Né? Não pode dar dor de cabeça. Porque se a pessoa for lá, de repente, eu tenho aqui, mando um cara para lá, o cara fica lá um mês, 2, 3, agregado à casa do parceiro, bagunça. Pronto, eu perco a questão do intercâmbio, a questão da confiança que a gente criou lá. Um trabalho bem criado, com estrutura devagarzinho. E se eu mando lá um rapazinho lá que faz uma baguncinha, pronto, eu perco tudo. Então, esse é o cuidado que a gente tem. Então, os meninos estão chegando aí amanhã, na sexta-feira, e sábado, às 9 da manhã, teremos um treinão aqui para recepcionar eles com um amasso neles. Né? Os caras já têm que vir com o psicológico preparado, né? Porque vai rolar bastante aí no sábado. Até o Léo falou, mas então, em vez do churrasco, você vai tomar uns amassos. Não, é legal, mas é a questão aí da amizade, a parceria, a brincadeira, né? A parte. Mas é isso. E lógico que eles vão chegar cansados, tudo destruído aí de viagem, mas vai estar aqui para recepcionar toda a galera e formar essa parte que eu estava passando batido, que é todo sábado não, de 15 em 15 dias, a gente forma treinões na academia, de sábado, mas o nosso treinão, ele tem um diferencial entre outros parceiros, outras equipes. A gente treina a gente faz a união de todos os nossos horários, que é o horário das 6 da manhã, das 9, das 17, das 21, né, das 22 horas. A gente junta todo mundo para que se conheça e faça ali conheça o outro, na verdade. Tenha um treino diferenciado e também a gente tem o convite com as academias que são de outras redes. Eu não uso a palavra concorrência aqui. A gente usa a palavra parceiros. Então, eu tenho todas as outras academias da cidade, todas recebem o convite para que venham aqui no sábado fazer um treinão junto. A questão não é o Borracha vai passar a posição para a academia X ou o fulano da academia X vai passar posição para determinada academia. Não é nada disso. É para que todo mundo venha e faça um treinão com pessoas diferentes. Para que o mundo do jiu-jitsu cresça com melhor sabedoria, entendeu? Então essa é a ideia. Então todo sábado, vírgula, de 15 em 15 dias a gente faz esse treinão aí. Essa é uma iniciativa que tem que bater palmas, hein? Porque muita gente não entende que a cidade é grande, vamos falar aqui da nossa cidade agora especificamente, e tem espaço para todo mundo. Não precisa tratar como concorrente, né? Pode tratar como um parceiro, um amigo, um colega que treina em outro lugar apenas. E trazer todo mundo para dentro, fazer essa união aí que vocês acabam fazendo, torna as coisas muito mais amistosas. Porque eu já presenciei coisas desse tipo em competição, o cara ir competir e chegou lá, antes de entrar no tatame, o cara passou mal e não tinha ninguém da equipe dele, ele foi sozinho para a competição e aí ele precisava de um apoio e quem apoiou foi o cara da academia concorrente, né, que a turma costuma dizer, e que não é concorrente. A gente na hora que entra ali no tatame para lutar, sim, é dois adversários, que é um passar o carro no outro ali, não tem essa, mas existe sim um respeito dentro e fora também, e se precisar de uma ajuda sempre vai ter essa união, mostrar que tem espaço para todo mundo, e que pode haver essa união é um grande diferencial, muito grande de vocês, então, pode ter certeza disso, porque é algo muito difícil. Na arte marcial a gente lida muito com ego, o praticante
desde a faixa branca, tem que ter um cuidado muito grande para não deixar o ego se tornar uma coisa muito maior do que a arte marcial na vida dele. E o ego faz a gente ver as pessoas como concorrentes, como adversários, como rivais o tempo todo. E não pode ser assim. Tem a hora de ser rival, tem a hora de ser adversário. Mas no final das contas está todo mundo treinando jiu-jitsu. Está todo mundo treinando karatê, está todo mundo treinando judô. Então por que não se juntar para estar fazendo um trabalho juntos aí de vez em quando e trocando experiências, né? Eu sempre gosto de citar uma passagem que antigamente eu lia muito sobre isso, que no caminho das artes marciais existia a peregrinação do artista marcial, né? Isso anos e anos atrás, que é quando o mestre chegava e falava, ó, tá na hora de você aprender com outras pessoas. E aí ele liberava o seu praticante, né? Quando era atleta, era só um estudante, para aprender com outros professores. E aí esses outros professores trocavam as figurinhas e ele voltava um lutador mais completo para poder dar continuidade ao legado do mestre dele. E é basicamente isso que vocês estão fazendo, mantendo a raiz aí da arte marcial na linha certa e mostrando que todo mundo pode estar junto, né? Aí as considerações que o pessoal está colocando, o Sensei Gilson, que está sempre acompanhando a gente. Concorrência é só na hora do combate, é isso. As pessoas precisam entender isso daí. E isso é muito bacana, mestre. Na verdade, eu defendo isso aí porque os meus grandes amigos que tem aí para outras cidades e países, etc., são sobre a luta. Porque a gente, quando começa a lutar, você começa a entender que vai meio que sempre ser meio próximo àqueles adversários. Eu tenho um pessoal que eu luto desde quando eu iniciei, praticamente. Então, o cara foi crescendo junto, foi ficando velho junto, foi se graduando junto, e assim sucessivamente a gente sempre está se encontrando em competições. O que é legal? É igual o mestre, o professor Gilson está falando. A gente cria aquela concorrência ali na hora da luta, mas depois somos amigos. Então, eu tenho amigos para fora. Vou dar um exemplo. Fomos viajar um dia aí para Santa Catarina e ligamos para um amigo meu, que é um cara que eu sempre luto. Olha, vamos aparecer na sua academia. Ou seja bem-vindo. Vamos para Santa Catarina e não ficamos só na praia. Fomos lá na academia a fazer um treino. Amigos de outros lugares. Tem um amigo em Campos do Jordão. Outro dia ele fez uma indicação legal lá. Cara também que eu luto. E assim, sucessivamente. Os caras legais, gente boa. Para tudo quanto é lugar que a gente vai, a gente tem os nossos amigos. Na questão dos alunos, igual você tinha comentado aí, eu tenho aqui o nosso grupo que foi viajar um dia aí. O Guilherme, o Bessa, quem foi mais? O Johnny, Ivan. Esses meninos foram, a gente vai treinar lá no Rio de Janeiro. Pô, um abraço, vai sim. Foram lá, tiveram a oportunidade de estar na academia do Tererê, o monstro do jiu-jitsu. Robert e Richard, um dia foi para Curitiba. Vamos treinar na academia X do nosso amigo. Vai. O que os nossos alunos eles têm o respeito aqui? Sempre que eles vão em alguma academia, eles falam, olha, eu posso ir na determinada academia? E aqui eu nunca digo não, sempre sim. Porém, eles mantêm esse respeito. Quando eles vão ir, eles comunicam e faz sempre a pergunta padrão, se pode ir. A gente dá a dica que pode ir, conversa sobre o respeito de... Sim, eles vão indo. A equipe borracha não é formada por técnica só borracha ou só do nosso próprio mestre Tosi. O negócio abrange e vai pegando técnicas, um pedacinho de cada um, e assim vai crescendo cada vez mais. Então, dessa forma, a gente pede o respeito das pessoas, mas que eles possam ir. E da mesma forma, todas as academias, no dia certo, que é no sábado, está com a porta aberta aqui.
É importante falar que o nosso treino de sábado, a gente chama o pessoal. Da academia, por mais que ele esteja aqui dentro da academia, a gente não convida ele para vir para a academia treinar definitivo. Com exceções de que se ele tiver um dia sair e um dia quiser vir, a gente faz o comunicado para o determinado professor, se ele realmente saiu, e aí a gente aceita. Mas na academia não existe nunca um convite para que o cara está aqui fazendo uma visita e seja induzido a ficar na academia. Porque a gente defende a questão de que o cara tem que ser fiel ao seu mestre. Tem que ter a fidelidade até o fim. Não adianta o cara ficar pulando de galho em galho. Eu não sei falar a palavra correta, mas eu acho assim. Eu não consigo dar um valor para a pessoa que fica pulando de galho em galho. Um dia está na academia X, depois na Y, depois na Z, e assim vai pulando. Do jeito que ela vem pulando lá para cá, ela vai pular na sua e depois pular em outra. Então, dessa forma... Exato. Eu acho que você está lá... Primeiro, a gente começou a falar lá no início que para formar o cara faixa preta demora 8, 9, 10 anos, dependendo do jeito que ele treina e, enfim, diversas coisas para poder formar. Então, você tem duas faculdades, seria duas faculdades, para poder se formar um faixa preta de jiu-jitsu. Você inicia uma aula e trabalha esse cara por diversos anos. Trabalha, dá o seu melhor, e dá oportunidades, e faz isso, e faz aquilo, e faz tudo pela pessoa. Daí depois, quando está lá na frente, ela vai, pula para outro. Então, se não tiver um motivo real, eu não apoio isso. Não apoio que o cara fique pulando. Tem um motivo real? Teve alguma coisa muito fora do comum? Aí pode ser. Mas simplesmente, como diz o meu mestre lá, o Tosi, ele sempre fala que as pessoas enxergam muito que tem a grama do vizinho é mais verde. Mas ela é mais verde só até você pular nela. Quando você vai ver, é a mesma cor, ou até nem é tão verde assim. Então é muito interessante essa ideia, esse parâmetro dele. Lembrando, até quero agradecer ao Tosi em questão, porque se ele assistir depois aí, que ele foi uma pessoa que mudou realmente a minha vida e muito, porque jamais eu teria todo esse conhecimento que eu tenho hoje, ou até mesmo na questão luta, conhecimento com lugares, etc., que se não fosse o jiu-jitsu através da paciência dele lá, que foi sempre me dando um pontapé e acreditando e fazendo a gente crescer ali. Aí, mestre Tosi, então, depois a gente faz até um corte aí para mandar para ele, que acho muito importante ele saber desse reconhecimento, desse carinho todo aí que você tem por ele. Isso daí faz talvez toda a diferença no dia da pessoa quando ela vê uma mensagem assim, né, vindo com tanta sinceridade. Mestre, diz uma coisa, para a gente já ir encaminhando aqui para os finalmente, para quem quer conhecer a academia, quer treinar jiu-jitsu lá, como que faz? Onde que encontra vocês? Quais são os horários que tem? Você tinha comentado que ia dar uma passada pelos horários aí para a galera saber, porque eu chego lá para musculação, às 6h50, 7 horas, e já tem uma galera suada lá treinando. Os caras já estão a milhão ali. Eu falei, acho que a galera acorda cedo aqui para vir treinar, hein? Como que funciona? Olha, a academia... a gente começa com o Instagram da academia, que é CT Indaiatuba, né? CT Indaiatuba é o Instagram da academia. Depois nós temos o Instagram da nossa equipe, que a gente defende aqui a bandeira Tosi, a borracha, e Tosi. A gente defende a bandeira do Tosi, que fica assim no Instagram, é Tosi Indaiatuba. Tosi Indaiatuba. E eu tenho o meu aí, que o meu também é bem só jiu-jitsu mesmo, né? Que é o Borracha, Claudinei Borracha Jiu-Jitsu. O endereço fica
na Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, 2032, ao lado da Flaneg. Hoje, para quem vem de longe, eu falo sempre que é atrás do Mercado do Açaí. Você desceu a Avenida do Açaí, caiu dentro da academia. Ou também um ponto de referência grande, que é o nosso segundo elevado aqui, né? Passa a Flaneg, tem a academia, e em seguida já tem o elevado ali embaixo, ali, que é um ponto grande de referência. Como o prédio já é bem conhecido, é facinho de chegar. Temos a questão das aulas de conhecimento, para que você venha visitar. Você pode vir, pode fazer uma aula, tá tranquilo, qualquer aula. Aula de jiu-jitsu, aula de outras lutas aí, em geral, muay thai, boxe, capoeira, judô. Então, qualquer aula que quiser fazer, é só encostar. E a musculação também, não é? A maioria vem e já conhece, mas conhece, sabe fazer musculação, mas a gente dá a oportunidade da aula de conhecer, porque às vezes as pessoas querem saber sobre o espaçamento do aparelho, o tipo de aparelho, o atendimento do professor. Então a gente dá a oportunidade da pessoa entrar e conhecer. É só encostar, chega aqui, tem a recepcionista, tem a Geise, minha esposa ali, que está lá na atenção no início. É só falar com elas lá na frente e fazer o conhecimento da academia. Se gosta, é só ficar. Maravilha. Tem para todos os gostos, né? Desculpa, eu esqueci de uma coisa importante, que é os horários do jiu-jitsu. 6 horas da manhã, eu tenho o professor Richard. Ele dá aula ele começa às 6h30 e vai até às 8. Segunda, quarta e sexta. Essa é uma aula muito interessante, porque é um horário bem especial, mas assim, de muita responsabilidade. O professor não falta, não chega atrasado, é só chegar segunda, quarta e sexta, às 6h30 da manhã. Às 9 horas, nós temos o professor Guilherme, que inicia às 9 horas e acaba 10h30, ou às vezes estica um pouco mais, porque o pessoal às vezes fica aí fazendo uma resenha, quer lutar um pouco mais, e ele está sempre aberto a isso. Nesse horário é muito interessante, porque os meninos sempre param ali na frente, tem o café, eu acho que você até já viu, tem o café, toma o café e tem a resenha. Isso é toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira. Depois nós temos, na terça-feira, a gente tem 9h30, terça e quinta, com o professor Tyler. Esse de terça-feira é só de manhã. Na segunda, quarta e sexta, voltando segunda e quarta e sexta, que tem às 17h30, com o professor Guilherme. Esse aí é um treino bastante... Em todos os horários não temos competidor, mas esse é um treino bastante competitivo, onde o pessoal vem mais ali naquele âmbito da competição. Segunda, quarta e sexta, às 17h30. Depois nós temos às 20 horas com o professor Robert, que não deixa de ser diferente também. Tem os competitivos, tem o pessoal mais velho também, de luta, mais graduado também, e começa às 20 até 21h30. Então nós temos 4 horários de jiu-jitsu, segunda, quarta e sexta, e um horário terça e quinta. E aí os treinões de 15 em 15 dias. Só não treina quem não quer, né? Tem horário para todo mundo. Horário para todo mundo. Outra coisa aí que é muito bom saber é todo mundo todo mundo em todo horário. Então eu tenho pessoal que lembrando que os kits é de terça e quinta, começa aí com 3 anos de idade até 10, de terça e quinta, às 18, e das 18 às 19, e depois das 19 às 20. Agora, no nosso treino lá de adulto, a garotada acima de 10 anos já começam a participar. Então, nós temos os garotos de 10, e aí não tem idade, vai embora até 70 se quiser vir. Então, os adultos começam com 10 e vai até infinito. Maravilha. Mestre, muita história legal que a gente contou aqui, que a gente ouviu.
Acho que quem acompanhou a gente aí desde o começo deve estar doido para conhecer, inclusive, o trabalho de vocês, porque é uma coisa muito bacana. É um trabalho que traz a arte marcial na sua essência aqui para a cidade, para a nossa região, e está levando para fora também. Aí o exemplo dos intercambistas que vêm para cá e voltam com conhecimento que surgiu aí da CTI, a galera que está indo para lá, os que querem ficar, os que estão indo e voltando também, e a gente só tem a crescer tendo esse tipo de trabalho sendo feito. Então, fica de verdade meus mais profundos parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Isso é muito gratificante saber que está tão perto aqui e que as pessoas podem conhecer o jiu-jitsu dentro da sua essência, na raiz da arte marcial, como tem que ser antes do atleta, né? Tem que ser primeiro o artista marcial, primeiro o bom cidadão, depois vem o atleta, o competidor, vem o cara que quer ser professor também, mas primeiro sempre aquela pessoa, o artista marcial. Eu prezo muito por trazer aqui no nosso podcast pessoas que pensem dessa mesma maneira, que compartilham dessa linha de pensamento. Primeiro é um bom cidadão, depois a gente pensa na competição. E que se for pensar na competição direto não vai dar certo, é um caminho que está fardado ao fracasso. E até porque o atleta tem uma vida útil, né? Uma hora ele já vai ter, uma hora ele vai ter que deixar de ser atleta. O corpo vai pedir que ele deixe de ser atleta. E daí o que sobra? Sobra as medalhas penduradas, sobra o legado, mas o que sobra de conhecimento, de ensinamento, de coisas que ele pode aplicar, valores para ser aplicado na própria vida, né? Então é muito legal ver esse trabalho que vocês estão fazendo. Mestre, agradeço do fundo do coração a sua disponibilidade, a gente sabe da agenda corrida que é aí, para estar batendo esse papo aqui com a gente, estar transmitindo o conhecimento para o pessoal. Estendo o convite a todos que estão assistindo aí, depois, se quiserem reassistir a nossa live, pode procurar lá no YouTube, no Spotify, que vai estar disponível. Essa semana mesmo eu já deixo tudo disponível lá, mando o link para a gente estar distribuindo para o pessoal. Venham conhecer a Academia CTI, sigam a página no Instagram, que o pessoal está sempre postando, a turma que está indo lá treinar. Vocês podem conhecer o dia a dia do que acontece lá na academia através do Instagram da própria academia. E fica o convite também para o pessoal curtir a página aqui do podcast Papo Faixa Preta, que eu estou sempre colocando os cortes aí dos melhores momentos das nossas entrevistas lá na página do próprio podcast Papo Faixa Preta. Mestre, suas considerações finais aí para o pessoal, então, para a gente poder encerrar com chave de ouro, por favor. Eu quero agradecer primeiro a você pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho, a seriedade que a gente vem acompanhando aí o seu trabalho. Você está levando, não está fazendo só por fazer, é um trabalho muito bem feito. E agradecer, em geral, todo o meu pessoal da academia aqui. Os meus mestres primeiro, porque é os caras que me direcionaram, né? Acreditaram primeiro, desde o La Selva, que acreditou no início, mais do que o que eu pensava, e depois veio o Tosi. Já falei para o Tosi lá que enquanto eu estiver no jiu-jitsu e ele me aceitar na equipe, eu sempre estarei lá, nunca vou sair por causa de uma coisinha ou de outra. E aqui o meu pessoal todos, os meus professores em geral, não vou falar o nome todo, porque se eu esquecer de algum aqui no nervosismo, então meus professores em geral, ao pessoal da própria academia que leva a academia de sério, os funcionários, professores de musculação, a Geise, a administradora aí, que é a minha esposa, as meninas da recepção, aqui todos têm importância igual e pensamento igual em tratar os alunos, primeiramente como clientes e logo em seguida como alunos que são. Então, agradecer a todos, que sem todos eles, a gente aqui não seria nada, né? Não tem como tocar um negócio desse aqui sem uma bela equipe e todo mundo trabalhando na mesma seriedade. Então, agradecer a todos aí e você, de novo, pela oportunidade aí, beleza? E fica o convite aí para todo mundo que quiser vir fazer a aula experimental, que
só chegar na academia, entrar na rede social, faça aí o seu primeiro contato. Eu acho que eu vou até deixar aqui, se você aceitar aqui, se puder, eu vou deixar. Lembra aquele convitezinho do 30 dias que eu falei? Que o cara pode fazer 30 dias free? Que não seja aluno, lógico, né? Os que estiver assistindo e quiser entrar em contato depois, eu vou dar 30 dias para fazer o experimento na academia inteira, para ver o que gosta. Beleza? Aí, ó, só não treina quem não quer. Agora é definitivo, tá batido o martelo aí. 30 dias para todo mundo que quiser conhecer qualquer modalidade. Galera, vale a pena. Quem não conhece jiu-jitsu ainda, vai lá fazer uma aula para conhecer, ou outras modalidades também, que sempre vai ter algo que você pode mesmo. Ah, mas eu não sou do jiu-jitsu, eu sou do karatê, mas sempre vai ter algum ensinamento que você vai conseguir aplicar também na sua arte marcial. Vale muito a pena. Mestre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aí mais esse episódio. Foi o nosso 7º episódio. Em breve vocês vão ter aí o anúncio do nosso 8º episódio, que já está sendo encaminhado. Já estamos em contato aí com o próximo convidado. Sigam as páginas Papo Faixa Preta, CT Academia, Claudinei Borracha, treinador Rafael Bezerra. Fiquem ligados aí em todas as novidades, que tem muita coisa boa chegando para todo mundo aí que gosta de arte marcial, que quer aprender, que quer evoluir. A gente vai estar sempre trazendo aí para vocês. Mestre, obrigado mais uma vez. Abraço a todos, obrigado a todos que assistiram e nos vemos no próximo episódio então. Valeu! Abraço.